Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre o Covid-19. Nós estamos aqui em São Paulo, na sede da Quineia, uma das maiores gestoras de recursos de fundos imobiliários do Brasil. E para falarmos de como essa indústria passou pelos momentos de baixa e de alta durante a pandemia, estamos com o Carlos Martins, que é sócio fundador e gestor da empresa. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, obrigado aqui pelo convite para a gente bater um papo aí, relembrar um pouquinho como é que foi os períodos recentes aí da indústria. Carlos, a gente dividiu aqui em 3 blocos. O primeiro foi o mais desafiador, foi enfrentando o desconhecido, né? Quando que vocês perceberam aqui na Quineia que a pandemia ia mudar o jeito de fazer negócios, ia travar eventualmente a indústria? Quando que aconteceu isso? Bom, primeiro a gente veio tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Você sempre tem ali um processo, às vezes inicial, de negação do que estava acontecendo e qual era o impacto disso de Brasil até o momento que todo mundo é obrigado a parar de vir para os escritórios. Então, acho que o primeiro desafio foi gerenciar essa coisa de trabalhar de casa. A gente tinha uma infra boa, isso ajudou bastante. A gente já tinha uma coisa de todo mundo está em notes e tudo mais, a infra era robusta, todo mundo tinha note, isso era uma coisa importante, porque faltou computador, inclusive. Então essa foi a grande mudança, levar como gerenciar e cuidar das pessoas, interagir estando em casa e não no escritório. E aí era um aprendizado para todo mundo, assim. E imediatamente o nosso mercado, que era um mercado listado e cujo comprador era uma pessoa física, ele começa a sofrer imediatamente uma série de especulações. E eu lembro muito bem, assim, que eu falo para as pessoas que os primeiros 2 meses, as pessoas falaram, mas estou em casa. Acho que a gente trabalhou muito mais, porque a gente trabalhava horas. E por que a gente trabalhava muito? Porque a gente teve que fazer um plano tático de comunicação com o mercado, assim. A gente era uma casa que falava pouco, né? Tinha uma questão regulatória, que toda vez que você tem uma emissão de um fundo, a CVM pede para que você não se manifeste na imprensa. E como a gente tinha várias estratégias e várias emissões, a gente normalmente estava em período de silêncio e não se comunicava. No momento da pandemia, tudo cai e a gente começou a ver os fundos derretendo na bolsa e todo mundo achando que o mundo estava acabando, que os escritórios iam morrer, que os shoppings não estavam distribuindo dividendo e também não iam pagar os nossos CRIs, que tinham bastante exposição. Então, naquele momento que a gente falou, se a gente não se comunicar e falar com o mercado e com os investidores, eles vão tomar decisões baseadas em informações erradas ou equivocadas. Então, nosso primeiro grande trabalho foi comunicação. E ali foi um trabalho de falar. Acho que a gente participou de todas as lives que alguém queria que a gente participasse, a gente aceitou os convites, porque a gente queria que o máximo de pessoas ouvisse a nossa visão. A gente escreveu muito também naquele momento, produziu muito material para que chegasse nas pessoas, para que chegasse nos assessores. Então eu lembro que os primeiros 60 dias foi difícil desse lado que a gente fala do passivo dos fundos. E aí eu tinha um segundo desafio aqui. Passa um mês, todo mundo começa a ligar aqui e fala assim, eu quero não pagar o aluguel. Eu não posso usar o escritório, eu não estou não sei o quê. E aí começa uma grande... E aí a gente fez uma segunda técnica aqui de meio de guerrilha para atender todas essas demandas de dizer, não é bem assim, né? O seu business, inclusive, está indo muito bem, você está vendendo mais. Então você tinha que administrar. Então você tinha que administrar o passivo, que eram os nossos investidores, com muita comunicação, e olhar toda a parte de ativos. E, além disso, ter certeza que a gente, principalmente escritório, que é um setor que a gente é grande, e tinha toda aquela discussão do uso do escritório, se a gente estava correto em acreditar que não ia assumir os escritórios, mas sem emoção. E aí a gente começou a falar com as empresas que já tinham home office, não vem com a Covid, ele acelera, mas principalmente grandes multinacionais europeias já faziam uso do modelo. E aí a gente começou a ligar para todo mundo e falar, conta como é que é isso, assim, funciona, dá para fazer 100% de casa? A gente acha que não, mas talvez a gente esteja tão apegado aqui à classe que você começa a defender alguma coisa e acaba morrendo abraçado no negócio. E todos falavam, de jeito, né? Não existe você ter uma empresa que não encontra, que as pessoas não vêm para o escritório, as pessoas desfocam, tem cultura, tem criatividade, que você é mais criativo quando você está junto, você precisa criar intimidade para você propor ideias mais
arrojadas ou malucas, se você não tem essa intimidade. Pensa em quem está chegando na empresa, como é que ele vai conhecer a empresa se ele está em casa. E isso a gente começou a verbalizar. Então, esse eu acho que foi o grande desafio. Tinha muita desinformação, ninguém nunca tinha vivido isso, não tinha histórico. Você não, quando aconteceu isso, como é que foi? A gente gosta muito em investimentos, olhar o passado, tentar explicar, usar o passado para explicar o futuro aqui, mas não tinha referências assim. Então, isso foi um trabalho grande. E aí a gente foi fazendo grupos de trabalho aqui. Quem vai focar em investidor, quem vai focar em entender os impactos, cuidar dos clientes, cuidar dos ativos, todo mundo preso em casa. Então, assim, mas assim, foi bem desgastante para as pessoas, porque eu tinha um outro desafio, né? As pessoas tinham suas famílias que tinham estruturas de quem tinha filho, que a babá não podia mais para casa. Então, é aquela história famosa de estamos na reunião, o filho aparece, a mãe sai correndo ou o pai para socorrer. Então, tinha essa pressão interna na casa e a gente numa carga de trabalho muito grande, assim, né? Porque não parava às 6 e todo mundo largava e seguia a vida, era contínuo ali. E a gente também tentando, tudo virou reunião também, né? Não tinha mais olhar para o lado e falar, vamos falar rapidinho. Você mandava mensagem, posso falar? Não posso? Essa coisa era meio... Foi um aprendizado ali, tudo virou reunião. Bota aí 15 minutos, você vai lá para discutir uma determinada questão. Você ligava, a pessoa não estava na cadeira, estava numa outra reunião, estava falando com alguém no telefone. Então, acho que teve essa coisa da gestão, mas acho que o que a gente mais gastou energia foi comunicação e avisar o mercado no que a gente acreditava e testando se as nossas premissas estavam corretas, assim, né? E tentando segurar a ponta das pessoas ficam mais estressadas, né? Tinha uma coisa do pessoal também, das equipes, que era importante, assim, mas a gente passou bem, assim. Eu queria que você desse uma dimensão do que era a Quineia naquele período na parte de real estate, na parte imobiliária, né? Seja em número de fundos, aproximado, né? Número de fundos, bilhões, mas também número de pessoas que investiam aqui, porque isso é muito importante para dar uma dimensão da importância da comunicação para essas pessoas, porque às vezes vocês têm os investidores institucionais, mas vocês têm os investidores que colocam lá R$1.000 num fundo. É verdade. E esse era um outro desafio, assim, no começo, quando a gente montou nosso primeiro fundo listado, é o KNR11, que é um fundo de tijolo, que tem logística, tem escritório. A gente tinha uma dinâmica muito de atender investidor, era o começo do processo, assim, relatório escrito, e tinha gente que ligava no PABX da Quineia, passava para a mesa lá, porque eram poucos investidores. À medida que ele foi entendendo, e em 2020 a gente faz um investimento grande, traz uma equipe que não era do setor financeiro, que era do setor de varejo, inclusive, para ajudar a gente a mudar a nossa maneira de comunicar. E ele pega exatamente o momento da pandemia, que é um pouco disso que a gente está aqui, assim. Então, comunicação por vídeo, ter um relatório que eu falo que as pessoas precisam entender o que você está escrevendo, não é para você parecer inteligente, mas é comunicar direito. E aquele momento, eu não lembro de cabeça aqui, mas hoje a gente tem mais ou menos 35 bi, eu diria que a gente tinha menos da metade desse valor. O número, né, o nosso maior fundo hoje deve ter talvez 350, 360 mil investidores, não tinha nada perto dessa magnitude, não tinha essa pulverização, mas já eram fundos grandes, assim. Então a gente já tinha, o KNR já era um fundo ali de uns 4, talvez não, menos, uns 2,5 bi, 3 bi na época da pandemia. Era um fundo grande, era um fundo bem tradicional, antigo de mercado, a gente veio fazendo várias captações, então ele já era um fundo muito pulverizado, mas a gente precisava inovar dessa maneira de como é que eu chego nesse investidor, que não é um investidor que eu vendia a cota no começo, né? A gente começou a tentar medir, você tinha um giro no secundário de quem já investiu, já vendeu, para alguém que a gente nem sabia quem era, que estava numa outra corretora, e eu precisava chegar neste cliente, assim, que era um cliente pequeno, porque esse processo de aumentar o número de cotistas é isso que você comentou. Tem cotista que tem 2 cotas, a cota do fundo é base 100, tem R$200, tem R$100, tem muito cotista de uma cota. Então, esse era um processo complexo, assim. E a gente foi melhorando muito isso, a gente investiu muito em comunicação a partir ali da pandemia. Acho que foi um sucesso, assim, porque tem uma questão de marca, né? A gente acha que é fundamental, principalmente no mercado de fundo listado, que a decisão de compra, ela não tem necessariamente alguém toda hora. Às vezes tem gente que autosserve lá, ele vai lá que nem uma ação. Eu gosto dessa ação, vou lá e compro, tá de acordo com o meu perfil e tudo mais. Os assessores ainda são super importantes, a gente até recomenda para olhar um pouco o perfil, como compor a carteira, mas muita gente se autosserve, assim, então a gente precisa ter comunicação de marca, contar o que a gente faz, contar para os nossos fundos, até porque a gente tem
uma pluralidade muito grande, mas foi um ano que a gente captou muito em CRI naquele momento, porque a gente, na verdade, nos fundos de equity que eu cuido, você tinha no escritório uma dúvida muito grande sobre o que iria acontecer com os escritórios. Logística, aí sim, o mercado que vinha andando. Shopping a gente não tem, a gente tinha só alocação na indústria. Todo mundo questionando se o shopping ia sobreviver ou se ia morrer. E os shoppings naquele momento ali, que se alguém me perguntasse a qualquer momento, existe a chance de um fundo com vários ativos deixar zerar distribuição de dividendos, não existe essa possibilidade. E aconteceu. Porque, na verdade, todo mundo reteve caixa, aquela discussão toda de que precisava aportar dinheiro nos shoppings. E a gente tinha crédito para esse pessoal, então eu tive que explicar tudo isso, mas ao longo da pandemia, assim, então, o escritório sofreu muito, o shopping sofreu. Por outro lado, a gente tem uma veia aqui residencial grande, foi uma grande surpresa, porque o mercado explodiu, as pessoas começaram a querer morar melhor, as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, então todo mundo queria fazer reforma. Então, eu vou cortar você um pouquinho, Carlos, para entrar nesse nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, né? Eu queria perguntar para você, antes de perguntar das questões mais positivas do mercado residencial, perguntar assim, no início, vocês sentiram que caiu tudo igual, independente do ativo, ou claramente dava para perceber que shopping, retail, estava sofrendo muito mais do que, logo no começo mesmo, do que logística. Teve alguma diferença? No momento que você tem ali o anúncio do lockdown, tudo despencou muito rápido, assim. E os motivos eram diferentes, assim. Então, os nossos fundos de CRI, a gente tinha muita exposição a devedores do setor de shopping. Então, na visão do investidor, se ele tinha parado de pagar o dividendo, provavelmente ele não ia pagar as dívidas também. E as coisas não eram exatamente assim. Então, muita gente falou, fundo de crédito vai explodir. Caiu bastante, assim. Fundos tinham escritório, escritório vai deixar de existir, ninguém mais vai trabalhar de casa. Eu lembro de ver na TV as pessoas falando assim, eu desaluguei todos os meus anos. A gente, em termos percentuais, era muito pequeno isso que eu estou falando. Mas, assim, tinha empresas que foram para a TV e falaram, agora todo mundo trabalha de casa, trabalha de qualquer lugar, vou desalugar. E aí você teve algumas empresas que são bem conhecidas de mercado, que foram muito vocais nesse momento, dizendo, o escritório morreu, a gente vai ter talvez um lugar para as pessoas de vez em quando se encontrarem. E tinha um segundo problema, que tinha empresas que estavam foram muito afetadas pela pandemia, e aí efetivamente estavam mandando gente embora e desalugando. Então, escritório sofreu, logística demorou um pouquinho mais para todo mundo entender que essa coisa de todo mundo passar a comprar na internet, você tinha que ter mais espaço, assim, mais galpões, e aí esse mercado deslanchou bastante. E o residencial, para falar a verdade, a gente começou aqui, né, no imobiliário fazendo residencial. E eu sempre acreditei que residencial é confiança do consumidor. Eu compro um apartamento se eu estou animado, que eu vou ter emprego, eu vou ter dinheiro para pagar isso, eu vou morar num apartamento melhor ou na casa própria. E eu falava, a gente está num lockdown, ninguém sabe direito como é que vai ser, ninguém vai querer comprar apartamento. E aí foi exatamente o contrário, né? A gente teve a gente tinha um lançamento bem perto da semana do lockdown, a gente fechou o stand. E aí os nossos sócios falaram, não, vamos abrir. Na hora que a autoridade disse, pode abrir, a gente logo abriu, e eu falei, vai ser um fracasso, e foi um grande sucesso, porque as pessoas queriam sair de casa. 2, as pessoas começaram a dar valor para algumas outras coisas, acho que todo mundo começa a questionar, nossa, tem chance de eu morrer, então, não, eu quero comprar um apartamento melhor, eu quero, ou comprar alguma coisa para o meu filho, eu quero sair de casa também. E o mercado residencial em 2020 foi muito bom. Então, naquele momento, o que a gente aqui, a gente é um business de crescimento e captação de dinheiro, então a gente tinha 2 tarefas aqui. Cuidar do que já estava dentro de casa, e aí tinha toda essa coisa que todo mês, as empresas ligavam e pediam, eu quero desconto de aluguel. E a gente falava, não pode. E aí tinha que administrar isso, e era muito estressante para o meu time lá de locação que estava falando com aquela empresa, porque o outro lado também estava pressionado para obter isso. Então a gente ficava meio rotacionando as pessoas, era um meio negócio de guerra ali. Então, cuidar do portfólio, cuidar do crédito, para ver que está tudo ok, mas eu precisava continuar crescendo o business. Então a gente olhou e falou, onde a gente acha que eu consigo convencer o investidor a entrar nesse setor aqui. Tanto que eu lembro que a gente está construindo um prédio aqui em São Paulo, que a gente pegou ali o mandato meio ao longo de 2020, mas no mercado que eu falava para as pessoas, vamos botar dinheiro no escritório. Ela falava, você tá louco? E a gente falava, mas é muito bom, o preço está muito bom,
faz sentido, olha o crescimento da cidade. Não, a gente não vai colocar, e a gente teve que pensar em muitas ideias para conseguir viabilizar esse projeto. Então tinha algumas coisas que a gente acreditava. Vocês acreditaram no projeto, tiveram que... E depois você tem que convencer alguém a colocar dinheiro nisso, assim. Então, e aí você começa a ser criativo, você usa vários bolsos, você usa coisas que você tem, alguma disponibilidade de capital, traz investidores que às vezes são maiores e entende um pouco melhor a estratégia. Então, acho que todas as casas, e a gente fez muito isso, de olhar, bom, onde tem as oportunidades. Crédito, claramente, foi um momento que a gente começou a crescer bastante. A Kinea hoje tem mais ou menos um share entre os fundos de CRI acima de 30%, então a gente é um player bem grande nesse mercado. E a pandemia foi um momento que você tem um crescimento, e lembrando depois do pós-pandemia, quando o mercado começa a se organizar melhor, você começa a ter um processo de aumento dos juros, que vai contra também os tijolos. Então, os CRIs foram meio navegando muito bem. Assim. Primeiro, a pandemia logo entendeu que o crédito não era um problema, as empresas estavam pagando as suas dívidas, e no segundo momento, já ali um pouquinho mais para frente, com a subida de taxa de juros, que essa classe ela se beneficia de juros mais altos. Então, essa foi uma estratégia, um outro sócio aqui da Kinea que toca, mas é uma área que a gente cresceu bastante. Assim. E a gente foi focando nisso, residencial, mais coisas logísticas, e aqueles projetos que eram muito especiais, a gente gastou bastante saliva para convencer alguém a colocar dinheiro com a gente e desenvolver, e hoje está se mostrando muito acertado as estratégias. Assim. Para as pessoas terem dimensão de quanto vocês cresceram no residencial nesse período da pandemia para hoje, vocês saíram de uma participação de mais ou menos quantos projetos para mais ou menos quantos? A gente, na verdade, a nossa estratégia até a pandemia era uma estratégia mais de equity em vários projetos. A gente tinha média renda, alta renda, ciclos longos. Então, eu diria, em valores, aqui em dinheiro, a gente devia ter alguma exposição, sei lá, uns 500 milhões de reais, mais ou menos. E aí a gente migra para duas estratégias principais aqui. A gente começou a olhar mais o alto padrão para colocar capital, e a gente fez uma parceria com a área de crédito, que começou a ter uma demanda muito grande para os fundos de CRI mais, que a gente chama mid-risk ou high-risk, aqui que tinha um pouquinho mais de pimenta para buscar um retorno maior. Você tinha espaço para começar a entrar nos desenvolvimentos provendo crédito. E ali também começa um processo de o dinheiro de funding dos bancos não serem suficiente para atender todo mundo. No primeiro momento, a gente começa ali com permuta, que era ajudar o pessoal a comprar os terrenos. No segundo momento, a gente vê que está faltando dinheiro para a obra. A gente começa a empacotar esse trabalho também. E a gente faz em parceria na área de equity aqui do meu lado com a área de crédito. E eu diria hoje, assim, somando tudo, da parte de permuta e crédito, a gente deve ter mais ou menos 3 bi e meio de dinheiro. E a nossa área de desenvolvimento hoje tem mais ou menos 1,5 bi de reais alocado, assim, então cresceu bastante, assim. Então hoje a gente está bem atuante no mercado residencial e é uma combinação, né? Era difícil o mercado de capitais entrar, principalmente em financiamento, quando tinha muita disponibilidade de TR, que era um fundo mais subsidiado. Como esse dinheiro vem sumindo, o mercado de capitais ganhou um espaço grande, a gente já era um player que conhecia bem, e foi importante a gente ter vivido. A gente começou o residencial, né, na Kinea, quando a gente começou a empresa. Tem uma curva de aprendizado muito grande. A gente pegou todos os processos confusos de Brasil e como isso afetava, inclusive os problemas todos que a gente teve com lei de distrato lá atrás, que teve uma pressão super grande nas empresas. Então a gente tinha um processo de falar, olha, a gente já viu isso aqui dar errado. Então não vão por aqui, vão por ali. Isso foi melhorando o nosso processo de investimento. A equipe, a gente tem pouco turnover na Kinea, assim. Isso também fez o caminho para a gente fazer a parceria e começar a dar bastante crédito. Assim. Então, hoje eu diria que o residencial é um play bem grande dentro da nossa torta de real estate. Aqui, assim. E eu acho que é crescente. Assim. Então, para resumir aqui para o pessoal essa questão, né, eu fiz uma continha super rápida, vocês tinham 500 milhões, hoje vocês têm 5 bi. Entre crédito e equity aqui, né, e capital, é mais ou menos isso. Mais ou menos assim, passou por 10. É bastante. Né? Um período aí de 4 para 5 anos. E tem essa coisa do mercado mesmo, né? O mercado também, o funding escasseou. Acho que a gente começou a fazer o primeiro projeto de residencial que a gente fez em 2008, assim. Você chegava lá a explicar o que era um fundo para o incorporador, era uma coisa, tirando as empresas mais sofisticadas, que eram as listadas, e ainda muito poucas, assim, quase ninguém sabia o que era um fundo, como é que funcionava, tal. Hoje também o mercado se sofisticou do lado dos incorporadores, e quase todo mundo, você chega lá, ele já sabe que é um fundo, já teve uma experiência positiva ou negativa, mas já teve. As empresas estão mais aparelhadas para dar informação. Então, o mercado também evoluiu.
você tem muita gente que trabalha dentro do setor, que vai suportando ou o lado de quem dá crédito, ou do lado que toma o crédito, assessores, gente de mercado, advogado, securitizador. Todo o mercado evoluiu para que a gente tenha uma melhor prestação, uma de informações, uma governança mais robusta. Isso permitiu que o mercado de capitais se aproximasse mais dessa indústria. Assim. E quando eu olho para frente, eu não consigo imaginar muito que a poupança voltando aos patamares. Então, eu acho que esse mercado veio para ficar ali, é importante para essa indústria. Eu acho que isso vai só melhorar. Assim. Acho que cada vez mais o mercado de capitais vai estar mais próximo dos desenvolvedores. E o desenvolvedor vai ver o mercado de capitais como uma fonte perene de capital. E por que vocês aqui na Quineia, né, perceberam, porque não é comum nas casas, né, trabalharem com tanto carinho com a área de mercado residencial, né? Você trabalha muito com escritórios, trabalha muito com logística, algumas muito com retail, né, uma ou outra com hotel, mas com residencial não é tão comum. A gente começou o residencial, porque a Quineia começa em 2007. Você tem ali, logo, um pouco antes, você teve o início dos IPOs. Então, você tinha os órfãos dos IPOs, que era o pessoal que não tinha aberto capital e falava, eu não vou conseguir aqui comprar terreno, porque agora quem abriu capital está cheio de dinheiro, vai comprar os terrenos à vista, e eu, coitadinho, que fazia permuta e tal, estou fora do mercado. E aí a gente falou, olha, aqui tem uma oportunidade. Eu vou ser a maneira de uma empresa não listada de acessar um mercado de capitais, porque só que sempre precisa abrir o capital. Então a gente começou no residencial, e aí foi um caminho, depois a gente veio com a estratégia de renda de imóveis, e depois a gente fez a estratégia de renda de CRI, de dívida. Foi um processo aqui. Então a gente olhava qual que era o nosso desafio nessa indústria. Escala. Como é que eu fico grande? Porque, de novo, você precisa conseguir colocar bastante dinheiro, remunerar e reter as equipes e conseguir crescer o negócio. E aí a gente fazia o processo tradicional, virava sócio na SPE e tal. Aí a gente veio evoluindo esse modelo. A gente teve um aprendizado muito grande, a gente olhava e falava, a gente tem muita tecnologia, será que a gente tem um modelo diferente de participar do mercado residencial e esse mercado será maior para a gente não perder todo esse conhecimento, e é um conhecimento que foi sofrendo aqui, ajuste ao longo do processo. Né? Teve um setor nos últimos 10 anos, assim, passou por muitas coisas. Até um pouquinho mais, aqui 10, 12 anos, teve muitos desafios macroeconômicos e o ciclo é longo. Né? Você entra comprando terreno, você vai sair 6 anos depois. Assim. Então tinha essa vontade, esse conhecimento, tinha equipe interna, mas precisava viabilizar. E aí a gente veio mudando um pouco o modelo de atuação, botando mais capital em alguns projetos, indo para essa parceria da dívida, que aí eu ganho escala. Então eu consigo hoje ter projetos que a gente aloca entre 100 a até 400 milhões de reais por projeto, pode acontecer. Projetos grandes. E o outro lado, você tem um incorporador que fala, esse negócio é muito grande para o meu balanço. Então eu preciso ter um parceiro, tirando aqui as grandes listadas, que aí tem uma capacidade de levantar dinheiro muito grande. Mas tem muita empresa boa, tradicional, que não abriu o capital e precisa de um parceiro de equity aqui longo, ou mesmo de dívida. Então a gente foi meio caminhando e a gente não vê, como a gente vê em escritório, tantos fundos atuando. Assim. Normalmente é uma estratégia menor nas assets. Para a gente, quando eu olho a torta, ele ainda é menor, assim, mas ele é um setor que a gente gosta bastante e a gente acha que foi bom esse aprendizado do equity, me ajudou a aprender a olhar o setor. E hoje, quando eu dou dívida, eu monitoro do mesmo jeito que eu faço o equity. Tanto que a equipe que dá equity é a mesma equipe que olha, discute vendas, obras, monitora todo esse processo para dívida, para permuta, porque a gente acha que esse é o nosso diferencial. Assim. Então, e a gente está próximo do dia a dia. Acho que um outro acerto, quando a gente olha depois de 17 anos, acho que a equipe faz muita diferença. Né? Eu tinha vindo de banco, quando a gente montou a Quineia, né? O Bank Boss foi vendido para o Itaú, e aí que a gente montou a empresa, fundou esse business de alternativos, e eu dizia, já temos muito ex-bancário aqui na Quineia, vamos trazer gente do setor. Então a equipe é muito imobiliária. Então isso ajuda na discussão do dia a dia, é uma conversa mais fluida com o sócio, é uma conversa de apontar problema, mas trazer solução junto, porque eu estou vendo muitas outras coisas. É gente que já traz tecnologia das suas casas também, a gente foi trazendo de casas diversas. Então esse pacote ele é muito positivo, por isso que o residencial cresceu e agora, assim, e muito robusto, assim. E é um setor que tem emoção, né? Na verdade, assim, incorporador brasileiro, ele é sempre otimista, porque senão ele já teria desistido dessa indústria. O ciclo é longo, então vai acontecendo coisas que você não consegue prever,
O que você tem que ter a estrutura de capital certa, precisa ter o parceiro certo. Eu diria que 50% do sucesso é escolher bem os sócios aqui, quem está operando, aprovando, vendendo, e monitorar e ficar levantando a mão e falando, olha, eu sei que daqui 4 anos, mas a gente está vendo uma questão agora, vamos trabalhar já, porque a gente tem bastante tempo para resolver. Então a gente é um meio chato de plantão, mas, de novo, alinhado para que no final do dia todo mundo ganhe dinheiro e a gente faça... E, de novo, um parceiro que é ganha-ganha aqui, assim. Eu sei que todo mundo tenta isso, mas pra gente é super importante, porque a gente só consegue dar escala se eu fizer vários projetos com o mesmo sócio. Fazer muitos projetos com sócio diferente, a escala é muito mais difícil. Tem muito mais reunião, muito mais interação. Então, a ideia é que as parcerias sejam justas, sérias, e que o sócio fale, esse é um parceiro que eu quero fazer muitas vezes. E aí a gente cresça com o mesmo sócio, o mesmo incorporador. Queria perguntar uma coisa. Vocês têm atuado muito no setor de alto padrão, né? Uns chamam luxo, outros são do alto padrão. Vamos usar aqui o mesmo termo, né? Sinônimos. E esse foi um consumidor que durante a pandemia talvez tenha sido o maior destaque de alta, tenha sido o alto padrão, para fazer um plano para nós aqui. Esse crescimento forte aí do alto padrão. A ponto de nós na Brain, talvez das coisas que nós mais somos demandados por jornalistas a cada 2, 3 meses, assim, como é que está o segmento de alto padrão, né? Hoje eu dei uma entrevista sobre isso, né? E para um dos grandes jornais aqui do Brasil. Então, assim, o tempo inteiro, como é que está o segmento de alto padrão? E eles me perguntam, hoje inclusive me perguntaram, o que justifica esse alto padrão? Mas o que eu quero perguntar para você não é necessariamente o que justifica, mas assim, o que esse consumidor, ele se tornou diferente? O consumidor da pandemia para cá, do alto padrão, ele tem motivações distintas do que era antes? Porque o mercado ficou muito maior, né? O que motiva ele? Porque ele já mora bem, tanto bem localizado, quanto no imóvel grande, sim. Né? Então o que motiva ele a pagar no imóvel muito mais caro do que era o imóvel antes? Eu acho que tem algumas mudanças, assim. A primeira, eu diria que hoje a gente fala que o mundo do luxo e hoje é muito mais experiência do que talvez o que você compra. Então, acho que um grande luxo hoje, uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que é o nosso foco maior hoje no alto padrão, é morar perto de onde você trabalha. E normalmente as empresas estão nas áreas de maior escassez de terrenos, ou seja, os terrenos são caros, então os produtos são caros. Então, esse então, assim, as pessoas hoje falam, eu morava mais longe, não quero mais, eu quero morar perto e bem. A segunda coisa, assim, a gente vê muita gente que está bem localizado, mas está num prédio, às vezes, mais antigo, que não tem uma academia bacana, que hoje é uma questão super importante no mercado de alto padrão. Tem questões de segurança, tem questões de... você tem uma fachada mais bacana, os projetos estão com muito mais arquitetura. Hoje você tem uma preocupação no alto padrão. A gente está vendo projetos que a gente não via 10 anos atrás aqui. O cliente quer saber quem é o arquiteto, quem é o paisagista, quem é o decorador de interiores, como é que você vai entregar esse apartamento. A gente vê esse cliente chegar, eu já vi projetos que a gente faz, que o cliente fala, gostei da localização, ele manda o arquiteto visitar o projeto, que ele vai olhar coisas, que aí ele fala assim, não, pé direito bom, tem questão de acústica, vagas ok, tá bem cuidado, e o layout é bom, você consegue mexer. Então, assim, eu acho que ele sofisticou na demanda, e eu acho que esse cliente quer morar melhor mesmo, ele quer ter uma experiência melhor. E os prédios antigos, às vezes, tem uma questão de que os condomínios caríssimos, apartamentos grandes, mas não tem nada, não tem área comum nenhuma. Então, ele quer fazer essa migração, ele quer ter academia, que ele não precisa ir até algum lugar, e a academia dele está meio cansada, não tem muito como fazer um retrofit, e os projetos hoje estão espetaculares. Então, acho que tem isso. Tem, especificamente em São Paulo, uma geração de riqueza grande. Então, acho que isso também é um vetor de crescimento do setor de alto padrão. Então, quem mora aqui mora melhor. Tem as pessoas que estão tendo eventos de liquidez, apesar de você não ter tanto IPO, mas você continua tendo um mercado de M&A muito forte. Você tem hoje setores em que as pessoas têm renda variável grande e esse pessoal está aqui. E, assim, toda vez que tem um M&A, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é comprar apartamento. Você pode falar, mas deixa investido no CDI e tal. Não. Ele quer, porque primeiro tem uma questão de reserva de valor e tem uma questão de satisfação própria. Porque tem uma coisa que é consumo também, né? Às vezes a gente fica na cabeça que comprar apartamento é só investimento. Não, tem consumo. Então,
eu diria que tem esses vetores. Uma outra coisa que a gente percebeu mais recentemente, que a gente via no passado no Rio de Janeiro, pessoas de outros estados comprando apartamentos na cidade. Então, eu via muito assim, o mineiro, o pessoal do agronegócio comprando Zona Sul do Rio, apartamentos caríssimos. Então, eu pensava, quem compra esse apartamento custa R$45 mil aqui na Zona Sul do Rio? Ah, não é nem às vezes o carioca, porque o carioca já está lá instalado, mas é alguém de fora. Esse fluxo veio para São Paulo. Ele quer ter uma base aqui, porque ele quer estar aqui de vez em quando, porque ele quer comer bem, tem restaurantes bacanas, tem evento, tem negócios aqui, então ele quer estar bem instalado. Então a gente vê também esse fluxo de comprador. Eu acho que tem essa combinação. A qualidade dos projetos é impressionante como mudou da pandemia para cá. Assim. A gente vê muita coisa autoral, assim, e cada vez mais sofisticando. Então, alto padrão hoje não é só o endereço, mas é o endereço, é a planta, com quem você faz, é o cuidado com que você entrega a obra. E esse comprador, ele tem bolso para escolher onde ele quiser. Assim. Então, eu falo, você está competindo com todos os bairros bacanas de São Paulo. O seu produto tem que ser muito bom. Então, esse é o nosso trabalho, de ficar escolhendo um sócio que sabe fazer isso e depois escolhendo o produto. Assim. E acho que isso mudou bem. Assim. Acho que as pessoas dão valor a um produto bacana e tal. E, de novo, a experiência de morar num lugar melhor. Assim. Eu podia ter passado o teu contato para jornalista. Ia ficar perfeito. A gente está super animado. E tem uma última coisa que é super importante também. O investidor brasileiro ele é conservador. Então, uma outra coisa que para a gente, às vezes, você fala, mas o juro está tão alto, tal. Quando tem muita confusão, ele coloca a reserva de valor dele em imóvel. Ainda é assim, imóvel residencial. Porque na cabeça desse investidor, se alguma coisa der errado, melhor eu comprar um apartamento num lugar bom. Então, não pode ser um apartamento médio, porque ele fala, se tudo der errado, eu moro, meu filho mora, alguém da família mora. E um apartamento nesses bairros bacanas que a gente sabe que tem em São Paulo, nunca perde valor, porque o terreno é escasso, todo mundo quer morar, tem demanda, tem uma certa liquidez. Pode ser que eu carregue um pouquinho mais. Né? Uma outra coisa que o setor falava, assim, de uma época a gente discutia, será que as pessoas vão querer morar num apartamento acima de 300 metros quadrados? Ninguém quer mais ter um monte de funcionários e colaboradores em casa. As famílias estão menores. A gente está vendo um monte de lançamentos, 400, 500 metros quadrados, quase 600, indo super bem. As pessoas continuam querendo apartamentos espaçosos, tem um movimento grande da casa para o apartamento. Aí a questão de segurança, também a questão dos funcionários, a casa demanda muito mais, mas você não quer abrir mão de espaço, de receber seus amigos, familiares. Então, todo esse movimento gera demanda. Ela não é gigantesca, mas também os bairros são poucos. Quando a gente fala de alto padrão, nós estamos falando de 6 bairros em São Paulo, assim, que o terreno é super escasso. E o que mudou é que as pessoas acham que o grande não é o gigante, né? Porque o grande de 20 anos atrás era 1.000. Era acima de 800. Né? E esses apartamentos não conseguem ser mais vendidos nem os usados. Porque na verdade virou um custo enorme de condomínio, né? Mas o 500 metros continua tendo demanda, o 550 metros continua tendo demanda. É impressionante, assim. E os preços subiram muito, né? Outra coisa, eu também falo para todo mundo, não é que os incorporadores estão ficando muito mais ricos, né? O terreno está muito caro, a outorga está muito cara e a obra ficou cara. Você teve toda uma reestruturação da cadeia de custos da pandemia, acho que isso é uma outra mudança enorme, né? O que teve de INCC, o que ele cresceu ali da pandemia para frente, primeiro para a questão da logística internacional das commodities, aço, cobre, e mesmo os insumos da indústria, né, que já vinham de anos difíceis lá atrás. Então você teve toda uma recomposição dos custos como muito mais caro. Então não é que está vendendo muito mais caro porque a margem dos projetos aumentou muito. É porque o custo de produção ficou caro. E aí volta para aquela discussão, eu não posso economizar em produto de alto padrão. Então eu tenho que usar o melhor esquadria, o melhor projeto, o melhor arquiteto, tudo isso custa caro e vai para o preço no final do dia. Agora, o que é impressionante é que esse mercado aceita bem. Assim. Se o projeto é bom, bem localizado, vai. Entrando aqui no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, né? A gente... Vou começar falando e puxando aqui para você, né? Você falou dos projetos autorais, né? E você usou um termo diferente do que eu usei na entrevista, eu usei projetos assinados, né? Sejam por arquitetos, por pessoas que estão na moda,
artistas plásticos, né? Então, o co-branding, né? Você tem hoje projetos com nome de marcas. Com nome de marcas famosas, né? Então, essa aproximação com algo que é diferente, que não tinha antes, né? Então, a arquitetura autoral, né? Esse co-branding não tinha antes. Eu acho que isso é o que mais mudou no luxo do passado para hoje, né? Porque as outras coisas já existiam, né? A boa localização, ela mudou de lugar eventualmente, mas ela sempre teve que ser nobre, né? O item de acabamento sempre teve que ser o melhor. Só que o melhor hoje é melhor do que o que era da época, né? Então tem a mesma coisa a arquitetura, que a arquitetura hoje avançou anos-luz em relação ao que podia se fazer na época, né? Tecnologia melhorou demais, novos né? materiais, novas técnicas, né? Então você consegue... Mas eu ia perguntar uma coisa assim, o quanto você acha que o fato de nós termos crescido 3 anos seguidos, acima de 3% do PIB, né, esse ano talvez 3,5% do PIB, contribuiu, né, você falou dos M&As, das distribuições de lucro, dos bônus, super bônus. A estimativa é que mais ou menos entre 75% a 80% das multinacionais no Brasil estejam em São Paulo, né? Tirando os pontos de Fabris, que eventualmente estão, mas as sedes estão aqui, né? Então tem a concentração de bônus realmente fica aqui em São Paulo, mas os dados que mostram que os lucros cresceram muito nos últimos 2 anos em especial. Pelo menos até o 3º trimestre do ano passado, tinha sido recorde de distribuição, recorde de geração de lucro para as empresas de capital aberto na Bovespa, né, da B3. Então, será que esse também não é um item que tem animado muito justamente o empreendedor? E aí, atrelar isso a um outro assunto. Hoje nós estamos vivendo esse estresse na macroeconomia. Será que nós estamos vivendo uma separação da macroeconomia, da economia abstrata, do mundo das finanças, da economia real? A gente até comentou rapidamente, né? Assim, o mercado real, né? Então a gente está aqui em office. Esse ano passado foi o melhor ano desde a pandemia e a perspectiva é positiva. Então a gente acredita aqui no híbrido, né? Então a gente não acha que é 100% o escritório, mas cada vez mais as empresas pedindo para os colaboradores voltarem para o escritório mais dias. E aí você vai administrando essa coisa do híbrido. Então, as métricas são muito positivas. E como eu não tive tanta produção, a gente acha que os próximos anos são positivos do ponto de vista de vacância e preço de locação. Então, o mercado de escritório vai bem. O mercado de shopping vai bem também. A economia está indo bem, tem renda. O shopping no Brasil não é só um produto para comprar, é lazer, é segurança, é climatização, tem uma série de componentes. Logístico, que cresceu muito da pandemia para cá, ele ainda continua sendo muito robusto, e aí a questão de localização, está mais perto das cidades e tudo mais. E o residencial ainda continua indo muito bem. Quando eu olho de hoje para frente, eu acho que os 3 setores aqui, shopping, eu acho que ainda, quanto mais gente volta para o escritório, mais fluxo gera para o shopping. Então, o ganho de escritório, dependendo de onde está o seu shopping, ganha com a volta também, com redução de vacância nos escritórios. Então, acho que ainda tem um pouco de upside para capturar. Logicamente, um PIB mais difícil, uma economia mais dura, talvez impacte um pouco aqui, mas a gente ainda é otimista. Escritório, acho que vai continuar crescendo do ponto de vista de absorção. Logística também continua indo bem. Assim, a gente, de novo, aqui sempre quando a gente fala bem, é bom produto, bem feito, bem localizado, nos lugares certos. Acho que a gente não espera que tudo vá muito bem. Assim, então, setores secundários, prédios ruins ou ativos ruins vão performar mal. No residencial, a gente acha que altíssimo padrão continua indo bem, porque esse comprador, ele, diferente do médio ou mesmo médio alto, que esse comprador precisa de financiamento ao final ali da entrega do apartamento, parte da composição dele de compra é tomar um financiamento e para ter fôlego para entrar nesse apartamento, fazer reforma e tudo mais. Esse eu acho que a gente está mais preocupado, porque na verdade o financiamento está mais caro, ele também deve estar mais preocupado de se ele vai perder o emprego ou não, como é que é essa questão. Então, eu acho que esse mercado vai ser um pouco... pode sofrer mais. A gente não sabe se vai sofrer, mas pode sofrer mais. O alto padrão é uma decisão pessoal. Então, o que a gente normalmente vê nesses momentos de muita instabilidade? O comprador ele demora um pouco mais de tempo de tomada de decisão. Mas assim, porque ele fala, será que eu compro ou deixo dinheiro no banco? Não é assim, será que eu preciso tomar financiamento? Se o financiamento está caro? Não passa muito nessa equação do pensamento. E, de novo, é consumo.
gostei do apartamento, é o que eu queria, agora tem aquele andar que eu gostaria de estar, ele toma a decisão e vai, assim, e de novo você tem essa coisa da riqueza, principalmente na cidade de São Paulo, que você tem uma concentração grande de geração, por mais que a economia está difícil, você ainda tem gente com bastante dinheiro e, de novo, aquela coisa do investidor, muita gente que é conservadora, nesses momentos de muita volatilidade, sai comprando coisa cara também. Então, esse é o mercado real. Então, tirando a coisa do médio aqui, que eu acho que pode sofrer um pouquinho do crédito, acho que os mercados vão, logicamente, não pode ser um PIB desastroso, assim, mas a gente não acha que vai acontecer alguma coisa, um desastre. Pode ser que desacelere um pouco essa retomada, mas eu acho que ela vai continuar acontecendo. Aí, quando eu olho agora o mercado de capitais, o último tri, assim, muito nervoso, né? O investidor está, primeiro, tudo meio... todas as classes de ativos performaram mal, né? Então, você está no título público, conservador, tipo, abriu, marcou negativo lá, o investidor está preocupado. Você foi para a renda variável, foi difícil. Teve alguns eventos de alguns setores, agro, deu notícia ruim. Os fundos imobiliários caíram na bolsa. Então, o investidor olha tudo aqui e fala, onde eu boto o meu dinheiro? Acho que teve um mau humor generalizado. Os alocadores de dinheiro, tomadores de decisão estão super preocupados, porque você tem um mundo mais confuso. Um país que tem também os seus desafios aqui, e aí a questão muito déficit fiscal. Então, assim, você entra em janeiro com o mercado ainda muito volátil e o investidor tentando entender para onde ele vai. O lado bom é você falar assim, se olhar o copo meio cheio, esta instabilidade torna a liquidez mais restrita, eu tenho menos dinheiro disponível. Por outro lado, eu tenho muitas oportunidades interessantes de investimento. Então, acho que o desafio hoje de casas como a gente é convencer o investidor a alocar dinheiro no momento que está todo mundo meio preocupado. Porque é a hora que você consegue comprar coisas interessantes, mais baratas, você consegue negociar melhor, porque não tem tanta gente com dinheiro para comprar o seu ativo. E do outro lado, você pode ter a oportunidade de alguém que em algum momento precisa vender um ativo porque ele quer reduzir a dívida, porque o custo da dívida vai ficar muito alto. Então, a gente está aqui olhando e falando, tem oportunidades. Então, o duro é convencer, e aí, principalmente fundo imobiliário, que mais de 70% do investidor é um investidor, pessoa física, e uma parte relevante é um investidor muito pequeno, que está meio assustado, assim, né? O nosso RI aqui, ele sempre traz um dado e eu acho que é interessante, assim. O crescimento da pandemia para cá do número de cotistas, eu acho que mais que dobrou em número de CPFs, assim. É a primeira vez que ele está vendo queda de cota, assim. Então, ele não tinha vivido isso de forma tão intensa. Então, dá um certo desespero, assim. Ele está vendo a cota dele cair e você fala, calma, não está acontecendo nada, o fundo não explodiu, não tem problema de estrutura de capital, não está mega alavancado, o setor está melhorando, mas incomoda ver a cota lá com deságios grandes, assim. Então, esse é um pouco do processo de aprendizado do investidor, assim. Então, nosso trabalho é comunicar, que tá, essa pandemia, de novo, está tudo bem com os fundos, a gente entende que o investidor sofre quando a cota cai, e isso, principalmente no tijolo, é função do juro estar mais alto, mas a gente já viu também depois do juro cair e as cotas voltarem. Então, a gente diz, olha, talvez aqui é a oportunidade de você comprar alguma coisa de qualidade barata e fazer até um preço médio, assim. Mas esse é um processo difícil, porque está todo mundo ainda... Ninguém entende onde para, assim, onde vai parar a subida de taxa de juros, quando que a inflação efetivamente começa a convergir para a meta. Tem muitas dúvidas ainda. Isso acaba se refletindo no investidor que já sofreu ao longo de 24. Mas, por outro lado, assim, tem muita oportunidade. Porque tem mais um ator que ele está mais ausente do nosso mercado, que é o gringo, né, que sempre aproveitou o momento da confusão, da falta de liquidez, para fazer belas compras, né? Comprar coisa boa num preço muito interessante. Esse investidor ele não está muito vindo para o Brasil, porque está cheio de oportunidades lá fora também. Então ele fala, olha, eu já tenho oportunidades boas, por que eu vou tomar risco cambial e os nossos riscos Brasil de tributário, essa coisa jurídica que a gente tem, que a gente chama do custo Brasil, ele tem oportunidades lá fora. O dinheiro também está confuso lá fora, assim, muita gente sofreu, então esse dinheiro está ficando nos mercados mais consolidados, assim. Então, hoje é o mercado local que tem que prover. Só que vai ser mais difícil levantar dinheiro. E deve ser ao longo dos próximos trimestres, aí a gente imagina, assim. Mas tem muita oportunidade. Então a gente está aqui olhando e falando, olha, nosso trabalho é mostrar que tem oportunidade, escolher os melhores ativos aqui, porque normalmente eles, na retomada, eles vêm mais rápido e tentar convencer o investidor a colocar esse dinheiro. Mas tem desafio. Tenho mais duas perguntas para você, Carlos. A primeira é uma pergunta de cunho pessoal, né? É a única pergunta que eu fiz igual para todo mundo. Né? Depois dá para fazer um compilado de como é que foram as respostas. Né?
Eu peço para a pessoa se imaginar daqui a 20, 25 anos com um neto ou uma neta, né? Então tá lá celebrando, né? Comemorando, celebrando mesmo, porque é no sentido de relembrar, né? Os 25 anos da pandemia ou os 30 anos da pandemia, e o professor de história pede para que ele faça um trabalho em que o tema do trabalho vai ser: chegue para o seu avô e pergunte qual foi a maior lição que ele teve, lição de vida que ele teve na pandemia. Nossa, eu acho que capacidade do ser humano se adaptar a situações muito extremas, assim. É impressionante se alguém contasse como as pessoas conseguiram sobreviver a um momento que todo mundo tem que ficar isolado, assim. E no final, acho que tem resquícios e tem desafios, acho que até psicológicos nas pessoas e tal, mas assim, a gente conseguiu passar por um momento de desafio muito grande e a gente tá todo mundo inteiro aqui. Então, eu diria assim, a resiliência, a capacidade de adaptação do ser humano numa escala gigantesca. Assim. É muito impressionante. Assim. Parece coisa é filme mesmo, filme de ficção, e ainda você olhar o filme e falar, esse pessoal exagerou aqui. Até porque no começo da pandemia eu achava que era um negócio de, deve ser 2 meses, a gente já está de volta, né? E quanto tempo a gente demorou para voltar? Eu diria que acho que essa capacidade de adaptação é importante, é muito grande. E a nossa capacidade de, num momento de extrema pressão, o que a gente conseguiu, tipo vacinas em tempos recorde e tudo mais, de união de esforços. Assim. Então, se a gente conseguisse trabalhar melhor juntos, todos os países e tudo mais, como você é muito mais produtivo aqui. Infelizmente tem competição, tem questões de conflitos regionais e tudo mais, mas acho que uma segunda questão é, junto, você consegue criar muito mais coisas, talvez o mundo seria muito melhor. Mas acho que a resiliência e capacidade de adaptação do ser humano é impressionante. Legal. E para nós finalizarmos, Carlos, eu tenho dito e exemplificado que as cidades são as principais, é a maior invenção da humanidade, é onde as pessoas se conhecem, se conectam, fazem as trocas de experiências, né? No shopping center é um local primordial das pessoas se encontrarem, né? O hotel, a hospitalidade, né? Gera os sonhos das pessoas viajando. Então, cada um tem o seu papel de fazer as pessoas se encontrarem, serem mais felizes, fazerem trocas. Qual é o papel que as pessoas provavelmente não imaginam que um fundo tem o papel também de fazer as pessoas se conectarem de alguma maneira, se às vezes não é direto, mas é indireto, e serem mais felizes também? Eu acho que tem uma coisa, tem vários papéis aqui. Os fundos, na verdade, o mercado de capitais aqui, a primeira coisa é ela conseguir viabilizar que as pessoas participassem desses projetos e participar do ganho da economia real. Eu acho que os fundos, principalmente os imobiliários, primeiro eles trouxeram a possibilidade de pessoas com tickets muito pequenos, e aí vem também as plataformas digitais e todo o modelo de investimento que mudou muito nos últimos 10 anos para cá, mas de elas poderem participar. E os fundos são mecanismos de capturar essa poupança e no final do dia colocar na economia real. A quantidade de dinheiro que a gente já colocou em projeto, que esses projetos, quando muito bem feitos, geraram moradia, geraram emprego, trabalho, e quando bem feitos, eles também viabilizam que você tenha essa coisa das comunidades. Assim. Hoje você tem, lá atrás, por exemplo, prédio corporativo, era um prédio sisudo, sem serviço. Eu lembro que a gente tem um prédio no portfólio, o pessoal falou, o sócio lá colocou supermercado. Eu falei, supermercado dentro do prédio corporativo? É uma das coisas que as pessoas mais adoram, assim, porque é praticidade. Então, a maneira de você consumir o nosso produto mudou, e você viabilizar isso para que as pessoas tenham uma vida melhor, ajudá-las nesse dia a dia, eu acho que acaba também facilitando a vida das pessoas aqui. Então, eu acho que, na verdade, é olhar para esses projetos, trazer capital de longo prazo para viabilizar esse crescimento da cidade. Logicamente, a gente aqui, os fundos acabam não olhando pelo lado de zoneamento, a gente não tem tanto essa atuação grande, mas eu acho que você consegue melhorar onde as pessoas moram, onde elas trabalham, você traz capital para que talvez essa indústria caminhe mais rapidamente, começar a entrar em setores, aí eu vou olhar um pouquinho além do imobiliário, em setores que você não tem capital de longo prazo, como infraestrutura, saneamento básico, o Brasil precisa muito,
Você tem uma indústria gigantesca, tem bastante dinheiro disponível para participar desses setores, que melhora muito a vida das pessoas, e o mercado de capitais está cada vez atuando mais. Assim. Então, eu olho isso, ele é um processo, é um catalisador muito grande de melhoria de vida das pessoas, de formas diversas aqui. Mas eu sempre tenho que lembrar que, no final do dia, esses projetos têm que ser bons, rentáveis, e eu remunerar a poupança do nosso investidor também, que também faz parte desse processo de melhoria de vida aqui, né? Ele ter poupança de longo prazo, perene, para que ele possa aproveitar o momento que ele está bastante produtivo e talvez o momento que ele está menos produtivo e ter renda. Então, acho que essa combinação ela é muito potente. Eu falo para as pessoas aqui, lembrem no final do dia que vocês estão tomando decisão aqui, quantas pessoas estão dependendo do que a gente está fazendo aqui, assim. Então, eu falo para todo mundo, nos nossos fundos eu boto dinheiro da física, quero dizer, é para doer junto aqui. Mas acho que tem uma responsabilidade muito grande, assim, e eu acho que os gestores deviam estar sempre em mente que é esse o nosso mandato, é proteger o capital dos investidores. Quando você toma decisões equivocadas e tem efeito sobre a performance, você, no final do dia você está perdendo a poupança de muita gente aqui. Acho que a gente tem que lembrar isso o tempo inteiro, assim. Mas acho que tem... E assim, é uma indústria que acho que vai crescer muito, assim. Seja imobiliário, seja as outras indústrias, a gente ainda está tateando aqui e tem muita coisa para fazer. Carlos Martins, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, foi um prazer a gente relembrar um pouquinho aqui. E obrigado novamente. Pessoal, espero que tenham gostado desse bate-papo. Sugiro sempre a que as pessoas invistam no mercado de fundos imobiliários, né? Em especial para aqueles que não têm como investir diretamente nos ativos, a melhor plataforma são os fundos imobiliários. Lembre-se sempre de curtir o vídeo, distribuir para seus amigos e lembre-se mais ainda, fique por dentro do mercado com a Brain.